ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. E hoje estamos recebendo Pedro de Campos. E ele está lançando pela editora Casa O Clarim o livro Cidadão Rivaio, falando de Allan Kardec. Pedro de Campos, vamos contar um pouco desse livro. Quantos anos de pesquisa para chegar nesse livro, Pedro de Campos? Olá, Damião, satisfação em falar com você e com todos que estão nos assistindo. Agradeço muito pelo convite e, efetivamente, foi uma pesquisa ampla, cerca de 3 anos, mas eu já havia iniciado as pesquisas com relação à vida de Allan Kardec já na minha juventude. Então, foram muitos anos. Os últimos 3 foram, assim, de fechamento para a gente concluir o livro. E conta um pouco, nesse trabalho todo, Cidadão Rivaio, conta para a gente ali um pouco desses bastidores, como é que foi todo esse trabalho, porque é lindo demais a oportunidade de estar conhecendo, né, o Rivaio, nosso querido Allan Kardec. Conta para a gente, Pedro de Campos. Damião, eu comecei as pesquisas há muitos anos. Eu tinha 22 anos, então, em 1972, quando fui trabalhar próximo, fronteira com a França, na Itália, no Vale da Aosta, para trazer ao Brasil tecnologia para a transmissão de dados via satélite, que era uma novidade na época, né? A Embratel estava implantando esse sistema de transmissão de dados, e a empresa onde eu trabalhava foi que ganhou a licitação pública, e nós estivemos lá numa equipe de 30 pessoas. Então, morando perto da França e perto da Suíça, você sabe que ali os países são próximos. E eu morava muito próximo e tinha um carro, morava num apartamento, e aos fins de semana, nas férias, nos feriados prolongados, eu fazia as minhas viagens. Então eu passei a fronteira da França, que era próximo de onde eu estava, saí em Chamonix, uma cidadezinha gelada da França, e se prosseguisse, sairia em Lyon, né? Também, prosseguindo mais para o norte, sairia em Bourg-en-Bresse, onde morou o garoto Hippolyte, mas naquela época não se falava ainda nisso, se desconhecia muita coisa da vida dele. E se eu entrasse mais para o norte, saindo da onde eu morava, na Itália, no Vale da Aosta, eu contornaria os Alpes e sairia na Suíça, na cidadezinha de Leeds. Se eu fosse um pouco mais para frente, sairia no Lago Le Mans e, prosseguindo, sairia em Verdun. Então, essas foram as localidades que eu transitei. Para Paris, eu fui de carro, aliás, não dava para ir de carro porque é distante, então eu fui de avião, fiquei alguns dias, uma semana em Paris na época, né? E, em suma, comecei ali a me interessar sobre a vida de Allan Kardec, porque eu já era espírita, né, há alguns anos. E, posteriormente, agora em 2019, eu voltei novamente para o local onde eu morava, quase 50 anos depois, né? Junto com a minha esposa, com as minhas irmãs, eu aluguei um carro, viajei mais de 1.500 quilômetros, refiz tudo aquilo que eu tinha feito, fui mais em outros locais, e quando eu retornei, eu recebi um convite da espiritualidade para fazer uma biografia de Allan Kardec nos modos atuais, porque muita coisa já tinha sido colocada a público
porque os cartórios da França, as bibliotecas, com o advento da internet, colocaram tudo isso virtualmente. Então, as coisas se tornaram muito mais fáceis. A pesquisa continua sendo ainda demorada, né? Porque não é fácil você entrar em todos esses sites especializados. Também tem muita coisa escrito à mão, que também é difícil. Em suma, e no final das contas daria para fazer uma biografia nos moldes atuais, e foi o que eu fiz. Durante esses 3 últimos anos, eu fiz um fechamento dela, e aí saiu um livro de cerca de 900 páginas, né, que foi editado pela casa editora Clarim, de Caibar Schutel, que foi fundado por ele, lá em Matão, no estado de São Paulo, cujo presidente atual é o José Luiz Marquesan, e a vice-presidente, sua esposa, a Lúcia Helena. E o livro foi editado especialmente pelo Cássio Carrara, que sua equipe, né, que fez um belo trabalho. E o livro está aí agora à disposição de todos para conhecer um pouco da vida do cidadão Rivaio. Falamos aí de uma forma bem estendida sobre a sua família. Antes mesmo do seu nascimento, ele teve avós, teve pais, então falamos muito a respeito da família, depois a respeito do seu nascimento e a formação que ele teve, tanto em Bourg-en-Bresse quanto em Verdun, na Suíça. Depois, até quando ele chega, ele sai, se desloca, vai a Paris, ainda muito novo, e ali começa a trabalhar como professor, abre uma quantidade grande de escolas, adquire uma experiência muito grande, e foi preparado até que, aos 50 anos, ele começa a fazer pesquisas e acaba se tornando, patenteando o seu nome com o Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, e produzindo a obra que nós todos conhecemos e que vale a pena a gente estudar, vale a pena difundir, propagar, porque é algo de muito valor para o ser humano. A história é um pouco essa, resumindo tudo. Não, é fantástico, né? Saber que você viajou por esses lugares, por onde o cidadão Rivaio caminhou, você foi lá caminhar, e aí mostrando, passando ali, né? Olha, vou caminhando não sei mais quanto, chego em alguns lugares. E desse livro, Cidadão Rivaio, alguma coisa que você trouxe ali que pouco se destacava desse cidadão Rivaio, Pedro de Campos? Damião, o que acontece é o seguinte, tem tanta coisa que a gente pôde descobrir pesquisando as bibliotecas, em especial a Biblioteca da França, e os cartórios franceses, os jornais, as revistas, né? Que, no final das contas, nós colocamos cerca de 200 ilustrações no livro, onde mostra uma série de novidades, locais onde ele morou, fotografias da época. Você, por exemplo, se a gente, numa determinada parte do livro, nós temos ali fotografias da Rua dos Mártires, onde ele morou e produziu e concebeu o Livro dos Espíritos. Temos também fotos da época, da Rua Santana, onde ele também morou e morou até a sua desencarnação. Em suma, são mais de 200 ilustrações, considerando as fotografias e os documentos originais que nós trouxemos. Além de que no final do livro, nós damos as notas de todas as fontes que nós consultamos, para permitir ao leitor cumprir o mesmo caminho que nós fizemos, para chegar à conclusão que nós chegamos. Então, não é uma coisa fechada, é uma coisa totalmente aberta ao público, de maneiras que possa ver as fotos, os documentos, ir aos sites indicados. E veio preencher também uma lacuna, né? Porque, de forma escrita, nós não tínhamos ainda nada com as coisas atuais.
Então, esse livro preenche uma lacuna. É um livro de grosso volume, são, como eu disse, cerca de 900 páginas. A grande novidade, se bem que não é novidade, é mostrar o trabalho de educador que ele teve. Então, a literatura existente até agora mostra muito o Allan Kardec, e nós estamos mostrando o Hippolyte Léon Denis Rivaio, em toda a sua caminhada. Então, essa é a novidade maior para se conhecer o cidadão Rivaio. Quem ler, eu tenho certeza que vai encontrar uma quantidade tão grande de novidades verídicas que podem ser pesquisadas, assim como eu pesquisei. Então, eu vou deixar o público de uma maneira geral para conhecer tantas novidades. Tá aí, a não ser que você me pergunte alguma específica. Né? Não, olha, para a gente ótimo, né? E Pedro de Campos, a gente agradece aqui essa participação. Espero outras oportunidades para a gente poder estar conversando sobre Cidadão Rivaio, da editora Casa Editora O Clarim. Falamos com Pedro de Campos, este é o Leitura Dinâmica. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.